Alô, prezado amigo ouvinte, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh e queremos continuar hoje com a série de estudos intitulada Tempo e Propósito. Estamos já na 10ª lição. Nas últimas lições, nós falamos a respeito do fato de que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E depois começamos a falar a respeito de como uma pessoa pode ter certeza da salvação e abordamos a primeira parte dessa realidade, Jesus Cristo, o Senhor na vida dos salvos. Há muitas pessoas que querem Cristo apenas como o seu Salvador para entrar no céu. Inclusive, há muitas igrejas que vivem repetindo, receba Jesus ou aceita Jesus como teu Salvador. Na realidade, a Bíblia não fala desse jeito. A Bíblia fala a receber a Cristo como Ele é. E a Bíblia destaca muito mais o senhorio de Cristo do que a própria questão da salvação como Ele como Salvador apenas. E por isso queremos lembrar mais uma vez Romanos 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a salvação requer uma confissão de Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, aquele que vai mandar a quem nós nos vamos submeter em todas as áreas da nossa vida. E hoje queremos pensar, então, na segunda parte deste texto. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, note, ele destaca essas duas verdades, ter Cristo como Senhor da vida e crer no coração, na ressurreição de Jesus Cristo, e isso resulta, então, em salvação. Mas precisamos entender, então, o que realmente significa crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Qualquer um pode dizer, eu creio sim que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porém, o que significa realmente essa expressão? Para isso, precisamos examinar um pouquinho o significado desta realidade. No tempo do Velho Testamento, o povo estava adorando a Deus no santuário, que era dividido em duas partes. Uma era chamada de lugar santo e a segunda parte era chamada de Santo dos Santos, o lugar mais santo, onde estava a Arca da Aliança, propiciatório. E nesse lugar santo dos santos, o sumo sacerdote podia entrar só uma vez por ano, mas sempre tinha que ser com sangue. Ele aspergia então esse sangue sobre o altar, e se Deus aceitasse a oferta feita, então ele iria sair com vida. Então a saída dele com vida significava que Deus foi benevolente e os pecados estavam perdoados. Agora a Bíblia diz a respeito disso, mas no segundo, quer dizer, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, nessa segunda parte, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano e sempre com sangue. O sangue significava alguém inocente já morreu por causa dos pecados dos pecadores, dos ofertantes. Agora a Bíblia faz uma comparação, aquilo foi realmente uma forma de ilustrar a salvação que Deus iria oferecer, e nós lemos então que Cristo entrou no santuário celeste com o seu próprio sangue. Hebreus 9, verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, quando Cristo se apresentou ao Pai com o seu próprio sangue,
isso teria que ser avaliado pelo Pai para ver se era suficiente para a redenção da humanidade. Se o sangue fosse suficiente para a salvação da humanidade, então, nesse caso, Jesus iria ressuscitar. Isso seria a prova de que o seu sacrifício foi plenamente suficiente para a salvação dos pecadores. E temos, então, essa questão: crer na ressurreição de Cristo significa que o sangue de Jesus foi plenamente suficiente para a salvação para toda a humanidade. Isso não quer dizer que toda a humanidade será salva. A maioria não é salva. Porém, o sacrifício feito foi suficiente para toda a humanidade. Isso significa também agora que somente nos podemos aproximar de Deus pelo sangue de Jesus. Já falamos que não há outros mediadores e nem há medianeira para intermediar a ligação entre o homem e Deus. Só Jesus Cristo é o único mediador. E a Bíblia diz no livro de Hebreus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, note, a Bíblia enfatiza isso de uma forma muito clara: entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é pela religiosidade, não é por boas obras, não é por mérito próprio, não é por outros intermediários. A pessoa pode chegar perante Deus somente pelo sangue de Jesus, e outro meio não existe de a pessoa obter a salvação. E o texto continua: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, chegando perante Deus pelo sangue de Jesus, podemos chegar com inteira certeza da fé, porque temos um grande sumo sacerdote lá, que é Jesus Cristo, que deu a sua vida pela nossa salvação. Crer na ressurreição de Cristo significa abandonar todas as outras tentativas para merecer entrar no céu. Aquilo que ele fez foi plenamente suficiente. Hebreus 10, 17 e 18: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde a remissão desses não há mais oblação pelo pecado. Então, aquilo que ele fez foi suficiente para perdão completo de todos os pecados da pessoa. Isso significa que eu não vou tentar entrar perante Deus ou merecer o céu por mérito próprio, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Há religiões que pregam: olha, para você entrar no céu, você não pode cortar o cabelo. Para você entrar no céu, você tem que usar determinado tipo de roupa. Para entrar no céu, você tem que fazer penitência. É como se a pessoa ainda precisasse pagar pela sua salvação. Mas a Bíblia diz que a salvação não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 24 e 25. Então, a justificação é gratuita pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificação não quer dizer ser justo. Justificação quer dizer ser declarado justo pelos méritos daquilo que Cristo fez.
Ele pagou pela nossa redenção e em nome dele nós somos agora declarados justos pela fé no seu sangue. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, mais uma vez, justificados pelo seu sangue, declarados justos porque Cristo derramou o seu sangue pela nossa redenção. Então, crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos significa aceitar essa realidade. O sacrifício de Cristo foi plenamente suficiente e eu não vou contribuir para merecer a minha salvação. Eu vou sim, depois de ser salvo, servir em gratidão a Deus, porém não para merecer a salvação por qualquer coisa que eu possa fazer. Em Romanos 4, 24 e 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Deu para compreender, então, porque é tão importante crer na ressurreição de Cristo. Significa que o preço pago por Cristo foi plenamente suficiente para a remissão de todos os pecados. E isso faz com que Deus nos declare justo, não pela nossa própria perfeição, mas por aquilo que Cristo fez em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Então, sem dúvida, resta aqui uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, você já realmente entregou a sua vida a Cristo? Já recebeu Ele como Senhor da sua vida, aquele que tem autoridade plena sobre a sua vida? Em segundo lugar, você já confiou plenamente que o sacrifício de Cristo é totalmente suficiente e é o único meio para poder chegar perante Deus, chegar perante o santuário pelo sangue de Jesus? Se você não fez isso, receba Cristo hoje em sua vida. Confesse Ele como Senhor da sua vida, entregando a sua vida totalmente a Ele. E confesse sua fé plena no coração de que a ressurreição de Cristo é prova suficiente de que o sacrifício de Cristo foi plenamente suficiente para a sua salvação. Que Deus possa abençoá-lo na meditação sobre a sua palavra. Amém.